do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa diário espiritual. Desejo que a paz, a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja com você e toda a sua família. Já no início do nosso programa, eu peço que você já prepare a sua água para que seja abençoada no final do nosso programa. E hoje, dia 26 de abril, nós somos chamados a recordar a vida de São Pascácio, ele que nasceu para ser escritor. Então vamos conhecer o testemunho desse nosso santo de hoje. São Pascácio nasceu para ser escritor. Pascácio foi personagem considerável no seu tempo. Os historiadores da teologia continuam a mencionar a teoria que ele imaginou para esclarecer o mistério da presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Como diplomata, viajou muito para solucionar questões da Igreja e tentar apaziguar os conflitos que punham em campo os sucessores de Carlos Magno. Por ser enjeitado, foi recolhido pela abadesa Teodarda, prima de Carlos Magno. Ela o educou da melhor maneira que pôde. Ele sempre se referiu a ela com reconhecimento e veneração. Converteu-se aos 22 anos e foi recebido por seu tio adotivo entre seus monges em Corbe. Tornou-se um célebre professor. Foi eleito abade, mas 7 anos mais tarde fizeram uma espécie de revolução que o obrigou a refugiar-se noutra abadia. Não se afligiu, nascera para ser escritor e tinha várias obras em preparação. Ele dizia: que felicidade ser lançado nos braços da filosofia e da sabedoria e poder beber de novo no meu outono o leite das sagradas escrituras que alimentou a minha juventude. Mas afinal, os monges de Corbe acabaram por chamá-lo de volta. Voltou a viver com eles como simples religioso, edificando-os com exemplos e continuando a escrever. São Pascácio, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, acabamos de ouvir esta breve história, esse breve relato da vida de São Pascácio e nós percebemos como ele foi agraciado por Deus. Foi um homem que foi abençoado para escrever. Ele escreveu generosamente para a igreja, para ajudar a igreja a viver a sua fé. O quão é importante os escritos. Ou seja, se hoje nós temos a fé, foi homens e mulheres inspirados por Deus que escreveram, que colocaram no papel para que nós pudéssemos beber dessa fonte. Se hoje nós temos a Bíblia, porque alguém iniciou esse projeto. Se hoje nós temos a teologia, essa capacidade de conhecer um Deus um pouco melhor, porque homens e mulheres refletiram a fio e colocaram isso no papel e foram chegar até nós esses escritos. Então, São Pascácio é um desses colaboradores. E ele foi, como a gente ouviu na sua história, foi um dos que ajudou a esclarecer a presença real de Jesus Cristo no pão, dessa presença real de Jesus na Santa Hóstia, que é alimento para todos nós. Então, que nós possamos sempre, ao comungarmos, recordar desse homem que nos ajudou a viver essa experiência, ajudar a entender melhor a presença de Jesus na Eucaristia. Ou seja, toda essa concepção que nós temos da presença de Jesus na Eucaristia foi então esclarecida melhor através de exemplos humanos por esse santo de hoje. Que ao também anunciar isso aos irmãos, possamos declarar que Jesus verdadeiramente está nas espécies do pão e do vinho, que vem ser alimento para todos nós. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos caminhando para meditar o Santo Evangelho. O Evangelho, a boa nova de Deus, sempre nos faz ter essa experiência com Jesus. Todo aquele que diz que faz a experiência de Jesus na sua vida e não acolhe o seu irmão, a verdade não habita com essa pessoa. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, se nós de fato queremos fazer a experiência de Deus, precisamos acolher os nossos irmãos e irmãs de maneira indistinta, pois Deus não faz distinção de pessoas e nós somos seus filhos e precisamos agir assim na nossa vida. Então vamos meditar o Evangelho de hoje, de São João, capítulo 13, versículos de 16 a 20.
Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do Senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como nós acabamos de ouvir nessa santa palavra, nós percebemos essa realidade de Judas no Evangelho de hoje. Jesus conhecia muito bem quem era Judas, mas mesmo assim Jesus quis convidá-lo para fazer parte do grupo dos 12. Judas tinha tudo para dar certo, ou seja, de fazer a experiência do amor de Deus na sua vida, mas infelizmente Judas não fez essa opção. Judas se deixou seduzir pelas ações do inimigo de Deus. Se encontrou muito seduzido pelas forças do inimigo de Deus, pelo dinheiro, pelo poder político, e assim ele foi se afastando cada vez mais de Jesus. Judas traiu o grande amor. E nós, caríssimos irmãos e irmãs, não podemos ter a postura de Judas na nossa vida. Ao ler o Evangelho, muitas das vezes eu vejo muitas pessoas indignadas. Como é que Judas pôde ter essa atitude de ele que fez a experiência com Jesus, percebeu a misericórdia de Jesus, viu Jesus fazendo muitos milagres, viu o amor que Jesus tinha para com as pessoas e mesmo assim ele rejeitou o grande amor. E muitas vezes muitas pessoas ainda hoje têm essa atitude de Judas, ou seja, não servindo ao irmão, pelo contrário, apontando o dedo, acusando o irmão, e isso com certeza vai ferindo também o coração de Jesus. Para dizer que eu amo a Deus, para dizer que eu amo a Jesus, eu preciso praticar o amor que Jesus praticou. Ou seja, eu não posso trair o meu princípio, eu não posso trair o Evangelho que Jesus ensinou a cada um de nós, porque senão nós estaremos mais próximos desse que traiu Jesus. As pessoas que estão muito cobiçando bens materiais, colocando o seu coração na realidade desta terra, vai se esquecendo do belo projeto salvador de Deus na nossa vida. Que nós possamos, nessa manhã, pedir ao Senhor que nos ajude a fazer a experiência de desterrar o nosso coração desses bens, dessa realidade, para que nós possamos voltar o nosso coração a Deus. Que o nosso coração esteja cada vez mais em sintonia com o projeto de Deus. Se o meu coração está em Deus, eu consigo viver, enxergar essa realidade com os meus irmãos e minhas irmãs na vida prática. Eu sou uma pessoa mais complacente, eu sou uma pessoa mais misericordiosa, eu consigo ouvir melhor, tenho paciência. Então, nós vamos perceber se estamos vivendo o Evangelho na nossa vida ou não, a partir da ação de cada um de nós. Nessa semana nós já ouvimos Jesus dizer que se quer reconhecê-lo como Messias, observem as suas ações. Se também alguém quiser perceber se nós somos cristãos, bons cristãos, que observem as nossas ações. São as nossas ações que vão dizer se nós estamos acolhendo o amor de Deus na nossa vida ou se também estamos traindo esse amor a exemplo de Judas. Que o Senhor ajude a cada um de nós a colocar em prática este amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, meu irmão, minha irmã, vamos, nesse momento do nosso programa, rezar a Santa Rita e pedindo a sua intercessão por todos nós. Oremos. Ó poderosa Santa Rita,
a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegou o momento da bênção da água aqui no nosso programa. E eu peço então total atenção sua para que nós possamos assim receber a bênção de Deus. Talvez você está sentado de qualquer maneira no sofá, talvez está correndo para lá e para cá de um cômodo da casa para o outro. Eu peço que você pare agora, se concentre em Deus. Deus nos fala no silêncio, na mansidão. Então é nesse silêncio, nessa calmaria que Deus deseja chegar aí na sua casa através dessa bênção da água. Acompanhe com muita fé. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai essa água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Assista aqui no SBT hoje, às 18h15, o programa Segue-me. Às 19h30, Santa Missa na Capela São Sebastião. E amanhã, sexta-feira, Santa Missa na Matriz, às 6h30 da manhã. Para sugestões de pauta, nos envie uma mensagem através do WhatsApp da paróquia 66996504994. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Diário Espiritual. E vamos implorar a Deus que abençoe a cada um de nós, abençoe esse programa, abençoe esse projeto, abençoe o Padre, mas também abençoe a você e a toda a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha uma boa tarde e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.